Saudações a todos, todas e todes, eu sou o Fausto Ramos e este é mais um episódio do Jornada Mágica, onde eu trago aqui uma entrevista com um outro podcaster também muito conhecido e querido da esfera do cultismo e da magia, que é o Flávio Watson, que fez o podcast Foco de Pestilência, é também uma das figuras que participam dentro do CALEM, o Collegium ad Lux et Nox. E eu tenho o prazer de poder finalmente fazer esse crossover que muitos dos meus seguidores, dos meus amigos já pediram há muito tempo para que acontecesse, de um momento de uma discussão, uma conversa, um bate-papo leve sobre magia entre eu e o Flávio Watson. E antes do episódio começar, eu deixei ali alguns minutos de eu e o Flávio Watson conversando de algumas nerdices antes de entrar finalmente no papo sobre magia. Até por acaso. Eu também tenho boa organização de computador, meu único problema geralmente é com PDFs que eu vou concatenando e jogando em pastas diferentes para coisas diferentes. Aí de repente eu tô muito precisando pegar alguma coisa e salvar rápido, eu jogo em qualquer lugar, e depois onde que eu joguei aquilo? Não, eu tenho esse mesmo problema, mas eu já há alguns anos eu comecei a ser mais criterioso na hora de salvar os arquivos. Então já tem umas pastinhas, eu já salvo, na hora de baixar eu já renomeio, boto o sobrenome do autor no início do arquivo, já faço um ABNT-zação no arquivo. Nossa, eu detesto baixar PDF de artigo científico, que o arquivo geralmente nunca tem o nome do artigo. É sempre uma coisa meio DOI, 17346. É o código do DOI ou um código interno do repositório que está lá, é uma merda. Aí eu sempre tenho que pegar o título do arquivo do artigo e colocar no negócio, senão eu perco, não sei o que é aquele DOI. Aí fica querendo copiar o nome do artigo do PDF, aí vem tudo quebrado, vem código, aí vem tudo em maiúsculo, aí é ruim, é chato. Conheço essa dor. Mas é necessário, não né? Está sozinho, você não está sozinho. Não, senão fudeu. E, inclusive, inadvertidamente, eu já coloquei pelo menos a gravação para começar, para fazer o nosso início de conversa, de bate-papo ser um pouquinho mais fluido, um pouquinho mais simples, um pouquinho mais surpreendente. Alô, galera do Jornada Mágica, estou aqui apresentando meu querido, meu camarada Flávio Watson, que veio para poder conversar comigo, conversar sobre a sua jornada dentro da experiência com a magia, com a espiritualidade, com o ocultismo. E eu peço para você se apresentar para a galera, falar um pouco de quem você é, para quem ainda não te conhece, o nosso foco prioritário de pestilência brasileira. Se apresenta para a galera do Causofia, Flávio. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Esse negócio de podcast a gente nunca sabe a hora que está sendo escutado, né? Bom, eu sou Flávio Watson. Na podosfera eu sou conhecido parcialmente por uma pequena quantidade de pessoas que gostam desse assunto de magia, pelo podcast Foco de Pestilência, que é um podcast sobre magia, e posso dizer com certo orgulho que talvez um dos primeiros. Se não o primeiro, eu só não afirmo que é o primeiro de magia do país, porque aí é a afirmação muito, muito, muito séria, assim. Vai aparecer alguém dizendo que fez antes e tal, então eu digo que foi um dos primeiros. O Foco de Pestilência começou em 2015, no final de 2015, não tinha Magicando, não tinha Papo na Encruza, não tinha nada, era tudo mato, né? A gente foi um dos primeiros podcasts, e estamos aí com uma regularidade regular de programas mensais que acontecem a cada semestre, mais ou menos, atualmente, né? Estamos há alguns meses aí, lançamos um programa esse mês, aí já temos um avanço, aí primeiro programa do ano foi agora em abril, boa. Final de março, mas é isso, então a gente tem, é sempre legal lembrar que o Foco de Pestilência é um programa sobre magia, um podcast sobre magia, só que a gente faz um recorte, às vezes mais, somos acusados, assim, de fazer um recorte às vezes muito técnico, ou muito histórico, né? As pessoas às vezes reclamam, você passa meia hora falando de cabala lá, ninguém entende porra nenhuma, mas o nosso trabalho é esse, a gente fala viagem na maionese, é o podcast para não responder perguntas, né? E tem uma pegada, às vezes não tão leve, mas levemente telêmica, né? Então ele tem um recorte mais telêmico, então a gente
Nem todo programa é sobre Telema, nem todo programa a gente fala sobre Telema. O último programa que saiu foi sobre baralho cigano, o anterior foi sobre Umbanda, né? Mas a gente fala muito também sobre Telema, sobre livros telêmicos, os livros sagrados de Telema e tal. E tudo isso porque o Foco de Pestilência é um trabalho que acontece dentro do Colégio Madlox et Nox, que é o CALEM, que também diz que não é telêmico, mas estava aí semana passada fazendo festa de recepção do Livro da Lei em São Paulo, e vai estar agora, dia 13 de abril, aqui no Rio de Janeiro, fazendo também festa do Livro da Lei. Então, não é telêmico, pero é. Né? Então, CALEM é uma organização que já tem aí umas décadas de existência, já pelo menos uns 20 e poucos anos. Olha, que maneiro. Nessa estrada aí de cursos práticos, né, cursos de magia prática, e também depois a gente consegue fazer eventos, colóquios, festas, e depois o podcast de 2015. Né? Então, o CALEM é um guarda-chuva cultural, mágico. Né? Não é uma ordem, a gente não faz iniciação, não tem mensalidade, só isso aí que tem mesmo. Entendi. Inclusive, eu participei, para quem está escutando, da última festa da lei que teve aqui em São Paulo. Foi dia 6. Foi certo? Dia 6, domingo, dia 6. Domingo no dia 6. Fui lá, me voluntariei para poder ler o segundo capítulo. Foi bem divertida a festa, cara, eu gostei muito. Eu tenho me aproximado bastante, né, da galera do CALEM daqui de São Paulo. Eu quero dizer, me aproximado bastante ao conseguir participar de 2 eventos, de 2 momentos. Mas aos poucos é legal formar pontes, formar estradas entre tribos, sabe? A proposta do CALEM é meio que, não sei se, ele não foi criado com essa intenção, mas ele acabou se tornando uma proposta, né? É de ser esse território de encontro, né? A gente começou a fazer as festas da lei, que são essas festas de celebração da recepção do Livro da Lei, aqui no Rio, e aí chegava gente da IoT, da OTO, sabe, o pessoal da Golden Dawn, da Aurora Dourada, da Maçom, bandista, aí todo mundo bebendo cerveja junto, conversando e tal, e foi justamente por causa dessas festas, desses encontros, desses bate-papos, que surgiu a ideia de fazer um podcast, porque a gente achava que era legal os papos, a gente falava de muita coisa interessante, falava, vamos gravar isso e dividir com outras pessoas, assim, né, porque parece legal, né. Então, é essa ideia mesmo de construir pontes e receber, por isso que não é uma ordem, não tem mensalidade, a única coisa mesmo são os cursos, você vai lá, faz o curso, não precisa fazer todos os cursos, mas os eventos em geral são abertos justamente para gerar esse ambiente onde todo mundo senta para beber junto e conversar. Fantástico. Inclusive as redes sociais do CALEM e do Foco de Pestilência eu vou deixar na descrição desse episódio aqui embaixo. E camarada, como a gente estava conversando um pouco em off, tem muita coisa que é interessante de observar sobre a experiência de acompanhar a jornada em grupo com outras pessoas relacionado com o desenvolvimento da magia, do cultismo. Eu mesmo já participei de vários outros grupos, participo de alguns grupos, tenho o espaço da escola que eu ofereço também cursos relacionados com magia. E é interessante o quanto que a gente vê cada um tendo a sua jornada individual, cada um tendo a sua jornada pessoal, todo mundo passando algum perrengue, todo mundo tendo seus momentos de glória, seus momentos de inglória e os momentos em que parece que a gente acha que algum dia vai alcançar uma iluminação onde a gente atinge uma paz absoluta até a gente estudar um pouco mais e entender que isso nunca acontece. Nunca talvez seja um exagero, mas eu vou falar sobre isso depois. Tá. Vamos dizer assim, talvez o que a gente espera no início da jornada que seja chegar nesse lugar é diferente do que genuinamente chegar lá. Aí eu acho que eu coloquei melhor. A ideia do que é chegar lá muda. A expectativa é diferente da realização. Isso. Né? E a realização se dá em etapas, né? Tipo assim, claro que se a gente for colocar numa perspectiva épica da Marvel Cinematic Universe, né? Tipo assim, vai virar o Doutor Estranho e atravessar. Não, isso não vai acontecer, né? E ver todas as múltiplas possibilidades da existência não vai rolar. Mas experiências transformativas, poderia dizer assim, fica vago, né? O que é transformativo? Mas, enfim, experiências impactantes, elas existem e elas
progridem, né? Assim, você tem uma, e depois você vai ter outra que vai ser talvez um pouco melhor, aí depois você tem outra que talvez seja um pouco pior, né? Então você tem esses pontos esses milestones, esses pontos no caminho, né? Então coisas acontecem, chegamos a lugares, aqui os lugares não são os que a gente espera chegar, né? Sim. E ainda mais os momentos que a gente acha que a gente não está movimentando, que, nossa, eu não estou progredindo nada na minha jornada, nossa, eu continuo esse mesmo bosta de sempre, quando você às vezes não está consciente do quanto que você já se transformou pra caramba. Uhum. Então, para dar luz a essas questões, para exemplificar essas questões, eu convido você para compartilhar um pouco mais com a gente sobre a sua própria jornada de vir a ser o Flávio Watson que a gente conhece hoje em dia, que a gente admira, que a gente escuta e vê falando coisas muito sábias, muito interessantes. Não sou isso tudo, né? Eu sou só um cara que fala pelos cotovelos, né? Gosto de falar, né? Mas a minha jornada mágica, espiritual, eu acho que ela tem... Não sei, estou improvisando essa fala agora e essa percepção me veio agora na cabeça. Não que eu não tivesse percebido antes, mas a forma de organizar me veio agora. Que talvez ela possa ser pensada em mais ou menos 2 períodos, 2 fases, que não tem exatamente uma cena de corte, mas uma transição mais ou menos prolongada entre uma e outra, em que eu tenho uma primeira fase do trabalho mágico muito, vamos dizer assim, seco. Um trabalho muito seco e meio cético, excessivamente cético, e meio muito um trabalho mágico meio que desapegado de um propósito espiritual mais elevado. Eu não estava querendo usar essa expressão agora, porque eu estava querendo justamente fazer essa distinção, né? Uhum. Eu começo meu trabalho mágico com uma abordagem quase científica do trabalho, né? E muito experimental, que é o que os telemitas em geral propõem, né? Que é o que o Crowley, enquanto metodologia mágica, ele tenta apresentar para o mundo. Ele é uma metodologia, entre muitas aspas, científica, né? Uhum. E eu tinha essa abordagem muito experimental, muito científica e meio, talvez, desapaixonada, né? O que é muito legal e tal, mas que tem certas limitações. Em determinado momento da minha vida espiritual, do trabalho mágico, eu fui percebendo as limitações desse processo e fui me defrontando com a realidade, pelo menos para mim, de que o trabalho mágico é um trabalho espiritual. E eu percebo que essa distinção, essa associação, essa relação de trabalho mágico com trabalho espiritual não é uma coisa muito clara para a maioria das pessoas, especialmente as que estão começando. Claro, se você quiser fazer da magia apenas uma caixa de ferramentas para, sei lá, ganhar na loteria, tudo bem, pode fazer, né? Ninguém está te proibindo a fazer isso. Mas depois, eu tenho intuição e eu tenho amigos e amigas que passaram por um processo semelhante, de que se você fica tempo suficiente nessa jornada, ela vai deixando de ter esse caráter cada vez mais instrumental, meio como se fosse apenas um negócio de ferramenta que você vai para fazer coisas incríveis, e vai se tornando um caminho mais introspectivo, mais espiritual, mais divino, né? E vai se aproximando daquilo que todo magista tem horror no início do caminho mágico, que é a palavra religião. Desculpa ter tiltado aqui, mas... Nossa, cara. Não nossa. É? É isso mesmo, Isso e eu falo e eu vou falar isso agora, com a coisa que eu falei outro dia num grupo aí. Todo caoísta, que é caoísta por tempo suficiente, vira telemita no final, ou vira crente. Então... Olha, tá me denunciando. Tá me denunciando, poxa. Olha o exposed meu aqui. Não foi um exemplo que eu vi, foram alguns. Muitos, né? Mas, vou deixar aqui para a audiência refletir sobre isso no cantinho da reflexão. Mas é isso, quer dizer, porque a palavra religião é uma palavra que é ruim, né? Eu também não gostava da palavra religião. Que assusta, ruim. Aí eu falo assim, não, minha religião, eu sou telemita, minha religião é telemita. Aí, pô, minha religião, mas é religião. Eu falei, bom, se você quiser que seja, depende. Sim. Né? Então, como eu fui caminhando muito desse espaço muito seco, muito árido, né, da experiência mágica, veio como uma coisa muito separada, sei lá, talvez, de uma
vida como um todo, né? E fui caminhando num ponto em que hoje eu acho que a vida inteira é mágica. Todo o meu trabalho é o trabalho da Santa Ordem, todo o trabalho é o trabalho espiritual e tal. Então isso vai tomando uma outra dimensão e aí vira essa coisa meio de maluco mesmo, papo de doido, papo de crente. Eu falo com o pessoal lá em algumas ordens que eu faço parte, né? Na OTO, particularmente. E eu falo que eu sou crente, galera. Vocês não estão entendendo, não. Meu negócio aqui é rolê de crente mesmo. Rezo todo dia, acordo, faço meditação. Boa. Então, acho que a primeira coisa é isso, nessa distinção, né? Que eu tive esse caminho, né? Esse caminho, e não foi linear, como eu disse. Não teve nenhum evento exatamente muito que dividiu esses dois momentos, né? Essas duas perspectivas do trabalho mágico. Eu acho que são perspectivas. Ambas são válidas. Trabalhei durante muito tempo com uma perspectiva mais árida, que eu chamo de árida, né? E depois com uma perspectiva mais espiritual, que é a que eu gosto de lidar hoje. Que eu acho que é mais interessante. Mas aí vai do gosto do freguês. Entendo. Eu passei por um processo parecido, mas não idêntico, porque para mim foi um processo de arco. Meu início de jornada foi absurdamente crente, espiritual, místico, uma parada de nossa, estou acessando energias de outra dimensão. Tive viagem astral no primeiro mês de prática e de vivência, então foi uma coisa que bombou muito o lado da crença. Aí depois eu fui aos poucos dissolvendo um pouco disso, entrei num momento extremamente cético, materialista, estudei antropologia, psicologia, sociologia, fenomenologia da religião e fiquei, não, isso aqui agora é que nem essa coisa mais técnica, mais cética, até depois fiquei bastante tempo nisso, fui experimentando com o que esse paradigma mais fechado, mais cético me possibilitava de jornada de experiência e fui tendo vivências que começavam a saltar para fora disso. Isso me fez conectar de novo com esse lado mais profundo, mais do encanto, do mistério relacionado com essa experiência. Que eu sei que é uma coisa que dá um pneu na cabeça das pessoas. Eu acabo tendo que conversar, eu tenho aulas inteiras para falar a respeito de sagrado e profano com os meus estudantes para poder ajudar de me diferenciar um pouco o joio do trigo nesse assunto. Porque eu sei que a gente muitas vezes vai pro tema da magia, da bruxaria, da espiritualidade em algum sentido, com o termo espiritualidade como sendo fronte e não religiosidade, como uma busca, às vezes, por ter coisas, ter vivências que afastam daquilo que a gente convencionalmente teve de experiência de contato como sendo religião. Ah, é coisa dogmática, é cabeça fechada. Religião significa que eu tenho que engessar minha cabeça numa única verdade, num único jeito de enxergar no mundo. Não quero isso, quero me afastar disso. Qualquer coisa que voltasse a se aproximar de alguma linguagem ou de algum termo ou de uma prática que a gente sugere que fala, cara, faça um rito todos os dias, faça uma coisa, cultive o sagrado no seu cotidiano. Você é religioso lá da igreja? Não, calma. Vamos ressignificar as coisas aos poucos. Esse processo para ti... Você falou uma palavra muito importante no início da sua fala, né, que é crença. Né? E depois você falou uma no final agora que também é muito importante, que é dogma. Né? A gente tem trauma disso. Né? Quer dizer, eu fui uma criança católica, né, enfim, isso inclusive é interessante na minha jornada também, mas uma criança católica que cresceu num ambiente católico, que não era exatamente opressivo, não tinha uma família religiosa doida, nem nada demais, não, mas eu cresci, fui à igreja, enfim, a coisa toda e tal. E com o tempo aquilo vai parando de fazer sentido, porque o dogma religioso você vai ficando adolescente, vai começando a questionar as coisas, vai virando um jovem revolucionário, revoltado, acho que aquilo não serve mais nada. E aí você vira um cético, uma coisa assim, e isso é normal, todo mundo passa. Só que existe alguma coisa, um bichinho maluco qualquer, que cutuca os esotéricos, que vai fazer o cara, não, eu não acredito em nada, mas eu vou lá ler o livro dos demônios, eu vou lá ler, o dogma e ritual de automagia, porque eu não sei, porque deu vontade, mas eu sou cético, não acredito em nada. E isso é um problema engraçado para nós, falo eu no coletivo da galera que curte magia cerimonial ou telemitas, mas isso não é um problema da galera da bruxaria, por exemplo. Para eles, o trabalho religioso, espiritual, não está separado do trabalho mágico. Isso é hard-coded dentro do trabalho espiritual, do wicano, de bruxaria. Está na página 1. Está na página 1. Já, ali, especialmente se for Wicca tradicional garneriana, é explicitamente o culto. Aquilo ali tem uma deusa, tem um deus Cernunno, tem uma roda do ano, uma porrada de festival divino, tem um culto divino. Claro que
cada um pode relativizar mais ou menos aquilo ali de algum jeito, né? Mas aquilo parte de um culto, de um trabalho de culto. O telemita médio, ou o magista cerimonial em geral, especialmente contemporâneo, especialmente caoísta, ele sai do contrário, ele sai da negação disso. O telemita vai achar que é anticristo, o caoísta vai dizer que fé é um instrumento, e eu vou acreditar em qualquer coisa, vou acreditar em Buda hoje, São Jorge amanhã e São Longuinho depois de amanhã, porque o que importa é o momento e tudo mais, essa coisa super pós-moderna, né, e tal, que é o caoísmo. Peraí, né? Pós-modernismo mal interpretado. Essa discussão aí. Mal interpretado. É um pau-modernismo, é um pós-modernismo aí. Tudo é liberal pra caralho, tudo indivíduo, mas enfim, o Telemann também tem esses problemas. E aí, não é exclusivo dos cauticistas, não. Né? E aí a gente fica num lugar engraçado, o magista cerimonial, né? A galera que vai curtir magia da Golden Dawn, magia da Aurora Dourada, ou o Telemann, que é descendente direto da Golden Dawn, que é magia cerimonial. Tem círculo, invocação, insensação, chama o capeta, fala nome de anjo, fala. Aí você fala, brother, você tá fazendo essa porra toda, mas como é que você tá fazendo esse negócio todo aí e não acredita em anjos, espírito, não? Não, porque é o paradigma psicológico. Eu falo, pô, galera, esse paradigma psicológico aí é muito anos 90, galera. Vamos atualizar esse raciocínio aí. E aí isso vai desvelando, a experiência vai trazendo claro que, no fundo, tudo pode ser psicológico, eu não estou negando que seja tudo psicológico, mas a forma como lidar com a coisa e lidar com o mistério, pelo mistério, e não porque ele é um microprocessamento neurológico que está acontecendo em algum nervo do meu cérebro, é muito mais interessante, muito mais rico, culturalmente, inclusive, e na experiência, do que você ficar simplesmente racionalizando a experiência. Sim. E para mim é muito uma questão de não é que a gente tem que ignorar aquilo que a gente consegue compreender da experiência a partir de um paradigma psicológico. É inclusive utilizar isso como alicerce para aprofundamento e aprimoramento da própria experiência, da própria técnica dentro da experiência. Porque quando a gente começa a entender o que é o resultado de certas práticas naquilo que influencia no nosso psiquismo físico, né, com o nosso cérebro, que certas coisas que a gente faz afetam o nosso cérebro de uma forma que torna mais propício a experiência, tudo aquilo que a gente colhe de conhecimento científico se torna uma coisa que potencializa a nossa capacidade de abrir-se para a experiência de uma coisa que pode jorrar para uma direção além daquilo que a gente considera como sendo psicológico material. Então não é que a gente fechar e ignorar, tipo, ignora o que o galera do paradigma psicológico está falando. Não, integra as coisas, saca? Não é ou uma coisa ou outra, é e. Eu acho que tem uma outra coisa também, e isso foi também uma grande chave que virou na minha vida por causa de uma pós-graduação que eu fiz em 2016, 17 ou 17, 18, eu fiz uma pós-graduação em filosofia e estética, filosofia e arte. Né? Filosofia da arte. Né? E já era uma coisa que me interessava, já era uma coisa que eu gostava, já era algo que eu intuía no trabalho mágico, algo de artístico no trabalho mágico, mas com o qual eu não tinha ainda me debruçado, assim, tipo, para pensar e tal. E a experiência mágica, ela é uma experiência estética, né? Ou seja, ela não é uma experiência racional. Não é da ordem do racional. Quando você olha um quadro, ou se emociona com uma música, ou com uma peça, ou com, sei lá, uma foto bonita, ou o desenho do seu filho, sei lá, qualquer coisa assim, essa experiência estética do belo, da emoção, que seja positiva ou negativa, mas essa experiência, ela não é racional, quando você tenta traduzir, isso é uma coisa que todo mundo, que a gente, já que é um programa aqui para falar sobre as dificuldades, né, é um problema que, inclusive, muita gente tem de traduzir as experiências no diário mágico, né? O cara tem uma puta experiência, uma viagem astral fodida, uma experiência mística fodona lá. Aí quando ele vai começar a escrever aquela porra no diário, não tem palavra que descreva aquela merda. Não dá. A experiência de escrever sonho, gente. A experiência de escrever um sonho é um troço impossível, porque você não consegue caber aquilo num texto. Né? Então, por quê? Porque existe um mistério. Existe algo que não é da ordem do racional, não é da ordem da palavra, não é da ordem do pensado, do racionalizado. E eu acho que o problema do paradigma psicológico, quando ele é levado assim, muito radicalmente, assim, tudo psicológico, é porque ele torna estéril a experiência, e você tem uma experiência fodida, fez um ritual lá, e aí, porra, sei lá, ficou doido,
e aí viu capeta e ouviu vozes e as coisas das mais malucas, aí você fala, não, mas isso aí é tudo coisa da minha cabeça. Você matou a experiência. Matou a experiência, brother. O que você fala? Não, isso aí não é nada, isso aí é só coisa que eu fiquei ligeiramente esquizofrênico por alguns minutos e acabou. E aí você tira toda essa parte do mistério, que é a mesma experiência estética que a gente tem, ou eu acho que é a mesma experiência, ou pelo menos uma experiência muito próxima, dessa experiência da contemplação da arte, da contemplação do belo, da contemplação da natureza, né? O Kant, quando vai falar sobre a experiência estética pela primeira vez, ele não vai falar nem a princípio de arquitetura, ou de pintura, ou de escultura, ele vai falar de natureza. Você olha para a porra de uma montanha e fala, caralho, brother, esse troço é incrível. Uma flor e fala, porra, essa flor é única, nada mais existe igual a essa flor. Então, isso não é do racional, né? E eu acho que a experiência mágica está habitando um lugar vizinho, ou esse mesmo lugar aí. E é legal que, assim, quando você... Eu acho que as pessoas vão ter que escutar muito ainda para poder entender melhor o que significa magia, ser estética. Mas, falando sobre isso, é muito sobre entender que a vivência dentro da magia ela se torna mais profunda, mais rica quando a gente se abre para esse território do encantamento dentro da própria experiência, né? Eu lembro quando eu fui, que eu sou original, né, do Espírito Santo, e eles abriram lá num mosteiro zen budista, eles criaram uma estátua de um Buda enorme sentado. Não sei se você já ouviu falar disso. Um monumento que eles criaram lá, sei lá quantos metros que o negócio tem, é enorme. E antes de eu me mudar do Espírito Santo para vir para morar em São Paulo, eu já tinha estreado a estátua. Eu falei assim, mas eu quero pelo menos ter a experiência de ver ela uma vez antes de eu me mudar para São Paulo, porque eu não sei quando é que eu vou ter chance de estar em Vitória, de estar no Espírito Santo, de estar com um carro e de estar com tempo para poder ir lá ver essa estátua. Eu fiz questão de antes de me mudar para ir lá ver. E é uma daquelas experiências que você vê uma estátua imensa e aquilo te emudece por dentro. Te emudece porque você entende a profundidade do símbolo no contato com aquele símbolo naquele momento. É você ver aquela coisa imensa e se sentir não exatamente pequeno, mas diminuído, mas se sentir de frente para alguma coisa que você entende imediatamente como sendo algo que te integra com algo maior, que te coloca em contato com algo que parece que é maior do que você. É olhar para a natureza e olhar para aquilo como uma coisa que é encantadora, que é bela, não porque o design inteligente fez as árvores, não racionaliza a experiência. Só se permite encantar genuinamente pelo contato direto com aquela experiência. E trazer isso para dentro da vivência mágica e se permitir encantar com a experiência e a vivência mágica. Acho que é muito sobre isso que a gente está falando, que você está comentando quando você fala da magia ser estética, né? Isso, e é onde eu reconecto a magia enquanto experiência espiritual, porque para mim isso está tudo no mesmo lugar, né? Então, talvez até na minha experiência, na minha jornada pessoal, né? Talvez esse meu encontro com a magia enquanto fenômeno estético também é um momento de passagem da magia enquanto... Acho que acontece um pouco antes, mas ela ganha tração, vamos dizer assim, nesse momento, né? Da magia enquanto fenômeno espiritual, da magia enquanto experiência espiritual e enquanto experiência estética. E como essas coisas elas dialogam, né? Enquanto o espaço do mistério, o espaço do não verbal, o espaço da contemplação, o espaço da integração com o todo, enfim, no it, com enfim, qualquer que seja o negócio, né? Que para mim hoje é o rolê mágico por essência, assim, tipo, é o rolê mágico em essência é esse. Eu gosto também de fazer uns igual essa doida aí, chamar o capiroto para arrumar dinheiro para pagar minha dívida, também gosto. Mas também tem outra parte lá que tem o agiota espiritual, mas também tem um contato com o divino, a contemplação, um negócio mais zen. E aí eu te questiono uma coisa, vou compartilhar um pensamento meu, ver o que você pensa sobre isso. Na magia do caos, eu vejo também essa proposta de conectar até mesmo aquilo que a gente faz enquanto feitiçaria para ter resultado material e prático e concreto na nossa vida, como também fazendo parte dessa jornada da grande obra. Porque a ideia é que ao você tentar entender como a sua realidade funciona, como o seu universo funciona, para ser capaz de produzir efeitos e resultados a partir das ferramentas da magia, isso te traz autoconhecimento.
Isso te faz compreender melhor a sua realidade e compreender melhor a si mesmo a partir dos resultados que você tem. Você faz um sigilo lá caótico para poder conseguir uma determinada coisa, e aí no meio do caminho aquele intento dá errado, mas outro resultado acontece na sua vida de uma coisa que você pera. Esse resultado não é o que eu tinha planejado no começo, mas esse resultado final que foi até melhor do que o que eu estava pensando antes. Um estudante meu passou por essa experiência recentemente dele ter tentado, né, fazer um sigilo para conseguir que um marceneiro que ele tinha contratado para fazer uma estante no quarto dele respondesse a ele e entregasse a estante que ele tinha prometido. E o cara tava meses demorando para poder entregar. E aí ele resolveu fazer um sigilo. Não, quero dar um jeito desse marceneiro me entregar e resolver essa coisa logo essa semana. E aí ele percebeu, né, que ele lembrou de um texto do Alan Moore, no livro do O Senhor dos Mãos Pedra Palimpsestos, que o Alan Moore fala assim, cara, beleza, você vai fazer um rito mágico, uma oração pro seu amigo que tá doente no hospital, mas visita ele também, ou seja, toma atitude, não fica só delegando pro universo. Ele resolveu ligar pro marceneiro. E aí ele descobriu que o marceneiro falou, pô, cara, só o estante tá pronto, eu que esqueci de te falar. Acho que é o Anjos Fósseis, né? Esse texto do Alan Moore. Anjos Fósseis. Esse texto é do caralho. E aí ele ligou pro cara, descobriu que a estante já estava pronto, o cara tinha esquecido. Opa, deu resultado pelo visto o sigilo, né? Só que aí ele precisava, para poder dar o resultado final de ser naquela semana ele conseguir a estante, ele precisava ainda naquela semana, no sábado, até o final daquela semana, ir no marceneiro para poder ver a estante e poder pegar a estante. Só que no dia anterior a esse sábado, ele estava entre sair com os amigos para poder beber e acordar um pouco mais tarde e depois assistir a aula que ele ia assistir comigo, ou dele não sair para beber para se divertir para acordar mais cedo para ir no marceneiro. Eu falei assim, quer saber? Já tá resolvido? Vou sair para beber, vou depois na aula do Fausto e depois eu resolvo essa história com o marceneiro. Quando ele percebeu, passou o prazo que era pro sigilo dele ter dado resultado. Resultado final, na semana seguinte, na segunda-feira, o marceneiro liga e fala, pô, lembra que eu falei que eu terminei de fazer sua estante? Eu perdi ela, eu não tô encontrando ela no meu estúdio. Cara, como um maluco perde uma estante? Uma estante. Eu não sei que caô é esse que o marceneiro deu no meu estudante. Aí ele veio conversar sobre tudo isso comigo, depois ele falou assim, Fausto, mas eu cheguei na conclusão final que agora que eu percebi que o motivo que me levou a querer fazer uma estante é porque era num lugar que eu ia ter que dividir espaço com uma outra pessoa que morava na mesma república que eu, mas essa pessoa se mudou e agora, sem a estante, eu vou ter mais espaço para poder fazer meus exercícios de yoga, minhas coisas. No fim das contas, é melhor eu não ter gastado dinheiro com a estante, ficar sem estante. Muito foda. Ou seja, no ato de tentar transformar a realidade dele com feitiçaria, com sigilo, ele descobriu coisas a respeito de como a magia funciona, ele percebeu como ele talvez ele tenha sabotado o próprio intento de alguma forma, e no final das contas ele percebeu que ele acabou alcançando um resultado que era mais favorável para ele do que se ele tivesse conseguido o resultado com o sigilo. Eu acho isso pessoalmente fascinante. A forma como a gente se descobre tentando mudar a nossa vida com magia. O que você pensa disso? Essa história é muito boa, porque ela tem várias camadas incríveis. Primeiro esse negócio da magia sigilar, né, da magia do caos, né? Eu sou fã, né? Obviamente também foi a primeira coisa que comecei a fazer com magia, né? Como quase todo mundo, né, que nasceu dos anos 90, sei lá. Eu não sou dos anos 90, obviamente, né? Já estou bem grisalho para ter nascido nos anos 90, mas que começou a fazer magia pelo menos dos anos 90 para cá, que é o meu caso, todo mundo começou a fazer com magia do caos, né? Era o que tinha de acessível, né? Enfim, era o que eu fazia parte de uma lista de discussão na época que existia a lista de discussão por e-mail, né? Não tinha rede social ainda nem nada. Nossa, você participou, e aí eu fazia parte do lendária lista de e-mail do Yahoo. Então eu era antes do Yahoo, eu era do e-groups. Caramba. Aí o Yahoo comprou o e-groups e aí fomos todo mundo pro e-groups. Eu fazia uma porrada fazia parte de várias listas de discussão. Entendi. Uma das listas que eu fazia parte tinha um foco muito grande de magia do caos. Eu não conhecia ainda, como eu estava começando a conhecer ali, fiz muita coisa na época e faço até hoje. Magia sigilo é um troço pancada mesmo, é impressionante como é um negócio que funciona. É muito doido. Mas eu gosto muito de um livro puta merda, esqueci o nome do cara. Alan Chapman? Alan Chapman. O Magia Avançada para Iniciantes. E nesse livro, a narrativa dele é muito, muito isso que você acabou de narrar, né? Eu vou falar pra você um livro de magia do caos aqui, olha só, magia do caos, você inventa qualquer coisa, é tudo meio desmontado, vamos desmontar esse troço tudo aqui, vamos quebrar esse esquema todo aqui, parará.
Aí ele vai avançando no livro, no final ele tá fazendo magia cerimonial para falar com o Sagrado Guardião. Parada altíssima, né? Que é o objetivo do cara, né? Tipo, você fazer magia avançada, né? Tipo assim, só que ele vai pegando um caminhar muito, muito foda, né? E vai falar exatamente isso. Olha só, esse trabalho que você tá fazendo aqui, que parece que é mero qualquer coisa para resolver o problema do dia a dia, no fim, se você levar esse negócio aqui a sério e for ao limite dele, você está fazendo um trabalho espiritual de altíssimo nível. E essa foi a minha implicação, minha implicância com a magia do caos durante um tempo, durante alguns anos, porque eu achava isso, pô, a magia do caos, porque eu fiz magia do caos há muito tempo, depois eu parei para fazer outras coisas, tudo mais, que achei mais interessante. Falar, pô, a galera da magia do caos só fica fazendo essas coisas aí, de resolver dia a dia, de pegar a mulher na noite, de arrumar problema na vida dos outros, de arrumar marceneiro, cobrar dívida, pagar conta, e fica só nisso, e tipo assim, né, meio chato. Mas aí fui vendo uma outra galera que foi trabalhando de forma mais profunda e que, sem sair necessariamente da magia do caos, vai galgando esse caminho mais interno, né? Vai encontrando esses pontos de contato, que é uma coisa interessante daqui, outra coisa que eu gosto muito, que é psicanálise. Não sou psicanalista, mas curto o rolê, né? Como também a magia, quando ela é levada desse trabalho do diário, enfim, da reflexão e do símbolo, né? Que é a história do cara, né? Porra, não consegui a porra da estante. O cara podia só ficar puto e comprar outra estante. Mas ele não, ele foi pensar no que significava não ter a estante na vida dele naquele momento. E como isso impactava a vida espiritual dele, que agora ele conseguia fazer yoga, ter mais espaço, fazer não sei o que lá, e tarará, tarará, tarará. Então, olha como é rico o negócio, né? Se o cara só ficasse falando assim, pô, é porque o meu psicológico, o meu desejo não foi suficientemente introjetado, meu sigilo não representou idealmente o meu desejo, e aí a magia falhou. Hã? Escrevi o decreto errado. Não entrei na gnose mais intensa. A gnose, não dei choque no saco direito. O cara ficou triste. Ele fica triste. E aí, o que o Telemita vai dizer? O Telemita vai dizer que no livro da lei está dizendo assim, né? Uma maldição sobre o porquê. Seja o porquê danado como um cão. Porque quando o poder pergunta por quê, querendo saber por quê, né? Why asking for the cause, né? O poder é fraqueza. Porque você fica só no porquê, o abismo do porquê, o abismo do porquê, o abismo do porquê, e aí você não faz mais nada, você fica aterrado ali, não deu certo, porque eu sou falho, porque eu sou triste, porque a magia não foi boa, porque eu não sou o suficiente. E ele teve um resultado, um caralho, assim, interno, né? Não teve a porra da estante, mas não teve dinheiro e descobriu que de repente era melhor não ter estante mesmo. Foda-se. Né? Porra, um caralho. Sim. Agora, uma pessoa completamente ateia ouvindo esse papo vai falar, porra, que papinho de merda. Foda-se pra você que acha que é papinho de merda. Eu acho do caralho. Eu acho que isso é incrível, né? Eu acho que isso enriquece a vida, torna a vida mais rica, mais saborosa, mais perfumada, mais, sabe, melhor vivida, mais poética. Aí a gente volta pra história da estética. Torna a vida mais poética. No frigir dos ovos, é óbvio que, pô, quis ganhar a estante, não ganhou a estante, e aí ficou fazendo poliana, dizendo que era melhor. Assim, não, brother, tem todo outro contexto ao redor que torna isso muito mais interessante do que simplesmente dizer que o cara tá fazendo o jogo da poliana. Eu gosto de comentar sobre isso, dizendo que, pra mim, é como uma pessoa que não conhece nada a respeito de culinária, não conhece muito a respeito de cozinha, que só come as coisas porque acha uma coisa saborosa ou não saborosa, e aí a pessoa começa a se interessar em estudar mais sobre culinária, em como cozinhar melhor, como identificar o tempero dentro da comida, como comer uma coisa e ver se tem muito sal, se tem pouco sal, se tem quais são as coisas que foram colocadas como ingrediente e sabor para poder construir um prato, para poder construir uma refeição. Isso faz a pessoa imediatamente começar a ampliar a capacidade dela de contemplar essas coisas, né? De ela começa a abranger a capacidade dela de sentir os sabores, de degustar a vida. Ai, que lindo, que gato lindão. Fofo. A gata. E aí a pessoa passa, né, a conseguir degustar melhor daquilo que ela tá comendo. Ela consegue, inclusive, apreciar num nível diferente quando ela encontra uma pessoa que também cozinha bem e consegue preparar uma refeição gostosa para ela, do que uma pessoa que não tem aquele mesmo conhecimento, não tem aquele mesmo discernimento.
Pra mim, a magia me amplia a capacidade desse mesmo tipo de discernimento pro viver de maneira ampla e geral. Eu contemplo o ritmo da minha vida como se fosse uma sinfonia. É isso que a magia faz pra mim. Eu não tô mais apegado ao resultado específico do que uma coisa faz, do que de uma magia, de um feitiço que dá certo ou que dá errado. Eu tô contemplando todo o enredo, toda a história que eu tô assistindo de mim mesmo, que é esse filme fantástico que é estar vivo. Eu acho que é isso. Se o trabalho mágico não está te enriquecendo a sua vida de sentido, de experiência, de momentos interessantes, não necessariamente bons momentos, né? Às vezes tem momentos que são meio esquisitos, mas que no final das contas são bons, né? Mas assim, de momentos diferentes, não está enriquecendo. Eu acho que, no mínimo, e isso obviamente não é exclusivo da magia, a pessoa pode encontrar isso no clube de xadrez, no esporte, sei lá... Na música, com certeza na música, né? Ou na literatura, nas artes, né? No trabalho artístico. Eu não acho que este lugar é exclusivo da magia. A magia tem outras particularidades que são exclusivas dela, mas se no mínimo a magia não está te trazendo isso, não está te trazendo um enriquecimento da vida, sua vida não é só acordar, cagar, comer, ver Big Brother, trabalhar, pagar conta e trepar a cada mês com a pessoa com quem você casou, né? Porra, se a sua vida for só isso, é muito triste essa vida, né? Então, como é que você pode enriquecer a sua vida? As pessoas podem enriquecer a vida de várias formas. Com arte, é a forma que se tornou tradicional na história da humanidade, né? Como enriquecer a vida, com arte, com beleza, com dança, com música, com, enfim, coisas bonitas ao redor, mas a magia pode ser esse caminho também. Porque a magia, quanto experiência espiritual, ela talvez hoje, e isso é uma coisa talvez super contemporânea, não estou dizendo que a magia sempre foi isso, não, tá? Eu acho que isso é uma releitura, uma apropriação pós-moderna, como a gente estava falando antes, né? Do trabalho mágico, trabalho espiritual. Né? Esse trabalho de ser um trabalho de tornar a vida mais plena, de plenitude da vida, não no sentido coach, no sentido, sei lá, de qualquer coisa merda assim, mas no sentido de você estar, assim, tipo, preenchendo a sua vida com sentido, com algum tipo de significado simbólico, complexo, rico, cada vez mais rico, cada vez mais dúvidas também, né? Porque não é um caminho que exatamente preenche com certezas, algumas sim, mas não são exatamente certezas, como a gente costuma dizer. A verdade, para mim, da minha experiência, a experiência da verdade na experiência mágica, uma experiência de mistério, né? Então, ter espaço para esse mistério, para esse buraco, para essa falta, para essa ânsia, que é o que mobiliza, que é o que movimenta, que é o que coloca a gente em jogo, que é o que a religião talvez não oferecesse a princípio, né? Pelo menos nas religiões ocidentais, que a gente teve experiência, os cristianismos todos, né? Que são muito calcados na salvação, numa promessa posterior, de vida além, né? De você ficar na merda agora, porque depois vai ficar tudo certo lá no paraíso e tal, né? Não é esse tipo de experiência, uma experiência de plenitude presente, né? Que talvez seja uma fórmula que algumas religiões, algumas espiritualidades orientais e africanas também, traziam de forma melhor apresentadas. E nós ocidentais cristãos tínhamos essa falta, né? E aí talvez a magia tenha se ressimbolizado, especialmente do século XIX para o XX, como uma dessas possibilidades, né? Menos achar tesouro escondido, menos descobrir quem roubou o tesouro da sua casa, que era o que tinha a maioria dos grimórios. Sim. Era sobre isso, né? Você vai pegar o grimório e vai falar, o que tem para fazer aqui? Tem curar sarna, matar os outros e descobrir quem roubou, e achar tesouro perdido, né? Vai olhar quem te roubou. Vai olhar a Goécia e ver o que os demônios ensinam. Ensina a encontrar tesouro perdido, a falar línguas, a falar com bicho. Nada muito, né, tipo, engrandecedor para a vida, né? Isso é uma perspectiva muito contemporânea, muito moderna, que talvez até só surja por causa da psicologia, né? À luz de uma psicologia moderna, né? Mas que talvez recase com a ideia de espiritualidade, enfim, misture com um monte de outras coisas. É isso, né? Enfim, misturando. Magia também é isso, né? E conciliando opostos. E a gente está num lugar muito, eu vou chamar, lugar no tempo, muito singular no nosso período contemporâneo, de poder olhar para esses diferentes recortes no tempo, na prática, e poder resgatar aquilo que a gente sente que faz sentido,
ressignificar com consciência de que a gente não está trazendo do passado para o presente de maneira pura e plena, mas fazendo uma leitura que nos enriquece, nos engrandece e que resgata coisas que a gente sente que está perdido no nosso tempo atual, contemporâneo. Eu acho que uma das coisas que também me motiva muito, que eu consoo muito com o que você está dizendo para mim, é eu buscar e enxergar e encontrar na magia essa maneira de resgatar aspectos que estavam adormecidos de dentro de mim, dentro do meu próprio viver. É aquela coisa, inclusive, de sair um pouco dessa magia utilitarista, e eu acho que é bom dar esse esclarecimento para as pessoas, inclusive, porque já teve pessoas que me falaram assim, Fausto, quando eu assisti você na live lá no Jornada Mágica com o Rodrigo Vignoli, eu vi que vocês falando que fazer intento mágico para conseguir dinheiro é uma coisa pobre. Calma. Calma. Não quer dizer que você não pode praticar magia para poder resolver os seus problemas. Magia sempre foi utilizado para isso. Magia é, para mim, prioritariamente, inclusive historicamente, que a gente tenta analisar e entender, mesmo que do nosso olhar moderno, sempre a gente consegue observar que é uma coisa que buscava resolver as questões práticas do nosso cotidiano, mesmo que isso passasse por uma via espiritual e mística para poder encontrar o resultado, encontrar a solução disso. Mas estava muito calcada em resolver aquilo que a gente tem de desafio enquanto ser humano vivendo num mundo que quase está querendo matar a gente o tempo inteiro. Pelo menos como era há 80 mil anos atrás, que tudo é uma enorme ameaça. Como diz o Peter, acho que é o Peter Gray, né, no Bruxaria Apocalíptica, né, a feitiçaria é o recurso a bruxaria é o recurso dos despossuídos. Pois né? Porque o que eu posso fazer contra um mundo e contra um Estado, contra uma sociedade que quer me matar, né? O tempo todo, né? Que é a minha caveira, né? Pô, vou fazer o que eu consigo fazer em casa sozinho no escuro do meu quarto. O quê? Magia. Né? Quer dizer, e aí, é o último recurso, quer dizer, né? O que sobra para fazer, né? Enfim. E é um recurso importante, é um recurso que a gente deve usar para isso, mas aí eu acho que o questionamento do que a gente está tentando trazer aqui para as pessoas não é no sentido de que você não deve usar magia para isso, mas é perceber que talvez você está limitando o seu entendimento do que você pode viver com magia apenas a tentar alcançar objetivos concretos materiais a partir de uma versão de você, a partir de um olhar que você cultivou pela vida de uma pessoa que não tinha contato com isso no passado. Do tipo, meu objetivo é conseguir um emprego num lugar foda X e conseguir um carrão e fazer tal coisa e virar herdeiro. Beleza, você pode ter isso como uma coisa que você coloca como uma meta, como objetivos que você realiza na sua vida com magia, não tem nada moralmente equivocado sobre isso. Mas muitas vezes o sentido e o significado daquilo que vai te satisfazer a longo prazo vai mudar na medida em que você se permitir ser mudado pela experiência com o território do mistério, com o território mais profundo da vivência mágica. Não é que você vai deixar de resolver questões concretas e práticas como dinheiro com magia, mas é que você vai também fazer isso de um jeito diferente, com um olhar diferente, de um jeito até mais inteligente e estratégico. Porque se uma pessoa, na minha opinião, e você comenta que você também pensa disso, se uma pessoa está sempre precisando fazer magia para prosperidade e dinheiro, ela está fazendo alguma coisa muito errada. Temos exemplos aí no mundo. Se a pessoa está dependente de feitiço, alguma coisa está fazendo muito errada. No mínimo é uma declaração para o universo de que você não tem dinheiro. Seja lá o que significa declarar algo para o universo. Né? Quer dizer que isso significa alguma coisa, porque eu odeio essas analogias. Mandei para o universo, que não sei o que lá, energia, que foi, foda-se, não acredito em nada. Eu sou um esotérico muito, apesar de todo esse discurso lindo que eu fiz no início, de espiritualidade, e não sei o que lá, e o mistério, etc. Eu não acredito em reencarnação, não acredito em energia, não acredito em porra nenhuma. Sigo sendo um esotérico, magista, meio cético por um monte de coisa. Mas eu acho que é uma coisa que a gente já falou, né? Quer dizer, a magia do caos, por exemplo, que é uma magia que sofre desse preconceito. E já vamos chamar de preconceito, porque a gente já concorda aqui que a magia do caos não é só isso, a magia do caos leva para outros lugares, etc, etc. E eu tô aí cheio de amigos e amigas que começaram na magia do caos 10 anos atrás, mas hoje pode até estar costurando a magia do caos, mas que tem hoje uma perspectiva muito mais abrangente. E eu fico brincando que vira todo mundo telemita no final, né? Porque no final das contas vai todo mundo buscar uma experiência mais mística, mais esotérica e menos prática, porque se for bem feito, se aquele trabalho de fato
mexeu com aquela pessoa, foi transformador, né? Ela vai cada vez querendo mais, né? Vai cada vez buscando coisas mais interessantes, né? E talvez esse seja também um espaço interessante do trabalho, uma palavra perigosa, né? Mas o trabalho iniciático, né? Eu acho que esse que é sobre outra coisa, é uma outra camada que foi jogada em cima da ideia de magia, né? Porque a palavra iniciação, ela é uma coisa que vem da maçonaria, né? Antigamente, magia não era negócio de ordem. Magia é negócio de pegar um texto, chamar o capeta, ou falar com o anjo, ou sei lá, qualquer outra coisa. Você não precisava fazer parte de uma ordem, você não precisava ser iniciado. Isso é uma coisa importante de se falar, né? Iniciação é um negócio que começou 250 anos atrás, não tinha antes. Né? Então, o cara para ler um grimório, porque só o verdadeiro iniciado pode fazer goécia, porque... Brother, ninguém estava preocupado com isso em 1500. Ninguém estava preocupado com isso. Não tinha esse rolê, tá? Tinha? Não tinha, não. Era mentira, não tinha nada. Maçonaria vai surgir no início do século XVIII, talvez um pouquinho antes, talvez um pouco depois, mas... E não tinha rolê de magia na maçonaria também, só depois que eles vão misturar com o negócio de Rosa Cruz, que vai virar negócio de esotérico. Então não tinha negócio de iniciação. Então mas tinha iniciação na maçonaria. Você tinha a ideia de ser iniciado numa ordem, de ser recebido numa ordem. Mas isso não significava te habilitar sei lá, numa esfera de trabalho espiritual, nem nada do gênero. O máximo que tinha disso era ordens religiosas. E aí sim você poderia dizer que você era iniciado numa determinada ordem de cavalaria, numa determinada ordem de freis, ou de padres, ou da igreja, ou o que quer que seja, né? Mas aí, contemporaneamente, o trabalho maçônico, que é iniciático e é gradual, foi incorporado ao trabalho mágico, virou sinônimo de trabalho esotérico. Uhum. E aí a galera inventou um negócio de ordem esotérica, que não tinha antes, é uma invenção de... É literalmente, para quem não sabe, eu vou falar isso aqui, a gente vai gravar um programa sobre isso no Foco de Pestilência. Show. Ordem mágica é invenção de maçonaria, não tinha antes da maçonaria, não tinha. É negócio de que maçom que inventou. E aí maçom que inventou esse negócio de ter grau. E aí você tem que ter grau de pouquinho em pouquinho, você vai pescando o negócio para frente, né? E aí, se você vai pescando de pouquinho em pouquinho, significa uma ideia de desenvolvimento. E aí isso foi de boca a ouvido, no cochicho, virando papo de processo iniciático. E aí o cara é o verdadeiro iniciado. O verdadeiro iniciado é o adepto da segunda ordem, o cara que se preparou. Grau 33. Grau 33 da maçonaria, os caras, depende, se for o rito, o outro lá tem 99 graus. Enfim, e aí virou um grande mistério esse negócio de iniciação. Porque iniciação, o cara que é iniciado, verdadeiro iniciado. Essa parada é uma invenção moderna, literalmente moderna, no sentido do moderno da palavra moderna. Foi inventado 2 séculos atrás. Mas já que a gente tem isso na nossa cultura, o que eu entendo hoje por processo iniciático? O que eu acho que é interessante pensar nesse caminho espiritual do mistério, e etc., que a gente falou, né, enquanto caminho mágico, né? É um caminho de mudança, e não de mudança para onde você quer ir, é de mudança para onde você não sabe onde você vai chegar. É aquilo que a gente falou lá no início, né? Que eu falei, né? Tipo assim, de chegar na iluminação. Eu falei, não, talvez chegue, mas talvez não seja o que você imagina que é. Talvez não. Certamente não é o que você imagina que é. Né? Então, eu acho que o processo iniciático, que é esse processo que a gente codificou, chamou de processo iniciático, esse tal processo mágico de desenvolvimento espiritual, ou de evolução, ou sei lá qual a palavra que vocês queiram usar. Eu não gosto muito da palavra evolução, porque eu acho ela esquisito. O de desenvolvimento, de aprimoramento, qualquer outra coisa que você queira usar, que virou iniciático, que acho que parece uma palavra mais neutra para mim, eu acho que é um processo de mudança, que eu não acredito que é de reencontro com eu verdadeiro, qualquer coisa do gênero, porque eu também não acredito nisso, mas que é um processo de transformação e de, talvez, encontro consigo mesmo, com essa criação de um si mesmo mais pleno, mais com controle, magia sobre controle, né? E não é um controle sobre todas as coisas, né? Porque a gente sabe que controle é uma ilusão, mas é sobre ter algum controle, é ter comando de alguma coisa. O mago é aquele que comanda, é aquele que dá ordem no ciclo, é aquele que comanda os espíritos, é aquele que comanda os demônios, né? Então o trabalho mágico, ele procura de algum modo com que o magista ou a magistra, né, o praticante, ele obtenha algum nível de controle sobre a própria vida. E às vezes esse controle que a pessoa obtém sobre a própria vida, e os meios que ela descobre de obter esse controle,
ou onde ela vai ter esse controle, talvez não seja onde ela estava esperando ter. Né? Talvez não seja o que ela queria inicialmente fazer. Talvez ela vá descobrir nesse processo coisas que ela não tinha pensado antes, mas que de algum modo surgem, se tornam oportunas, se tornam interessantes, né? O cara que sempre foi um cético maluco virar um devoto de uma entidade, o cara que sempre foi um químico cabeçudo que só queria saber de números, de repente vira poeta. Ou o contrário, o cara que sempre gostou de poesia, de repente começa a se apaixonar por matemática abstrata. Né? Então começa a ter uns troços assim, umas coisas meio malucas, a pessoa começa a querer aprender música, ou tocar piano, ou sei lá, estudar outra matéria, e fazer filosofia, ou ir fazer matemática, ou ir fazer história, ou fazer direito, lá, qualquer outra coisa. Ou, sei lá, largar tudo e vender cachorro quente na rua, não sei. Mas algo vai levar aquela pessoa para um lugar inesperado. É o que eu acredito, é o que eu vivo na minha vida, é o que eu vi na minha vida, é o que eu vejo irmãs e irmãos ao meu redor experimentando de forma mais ou menos similar. O inesperado, que é o negócio do mistério que a gente falou lá atrás. Então, o maior erro é achar que você vai chegar no lugar que você quer. Você não vai chegar no lugar que você quer. Você vai chegar no lugar onde o caminho vai levar. E aí esse caminho é muito doido, variado. E aí eu acredito que as pessoas vão aos poucos descobrindo e entendendo que não é que você está no, entre aspas, né, esse controle que a magia nos proporciona, não é exatamente de controlar todos os passos do caminho que você traçou no início, no começo, mas é de ter domínio e entendimento de que é você quem está dando cada um desses passos. É você que está se proporcionando essa experiência. É você que está escolhendo continuamente esse contato contínuo com esse mistério encantador. Eu, pessoalmente, assim, eu gosto muito de aprender. Eu gosto de estudar porque eu gosto de aprender, porque eu gosto de experiência de descobrir coisas novas, descobrir coisas diferentes. E eu também cheguei nessa mesma conclusão que eu vejo você trazendo, eu vejo várias outras pessoas trazendo aqui no Jornada Mágica sobre essa questão do mistério, da magia enquanto contato com o mistério. Porque isso pra mim não é o sentido de que tem um mistério, um enigma pra ser descoberto e desvendado, aí eu vou descobrir o enigma, eu vou ter descoberto o entendimento e vou saber tudo sobre o que como o universo funciona e tudo é. O todo é mente, o mente é, sei lá, aquela frase lá do Cabalho. O todo é mente, o universo é mental. Essa frase sintetiza tudo o que é a verdade do que existe, do que é. Aí eu fico repetindo essa frase na minha cabeça religiosamente, falo, eu sei a verdade, eu sei o mistério. Não, não é sobre isso. Não é só porque tem uma coisa específica para você saber e descobrir e que sabendo aquilo você vai ter desvendado todas as chaves. É sobre o contínuo contato com aquilo que sempre escapa à nossa capacidade de compreender e de explicar a realidade por um todo. E eu sei, galera, isso pode ser bem amedrontador no começo. Isso causa um sentimento avassalador de medo, de vazio, tipo, não quer dizer que eu nunca vou entender a verdade de tudo. Mas será que... Entender é uma palavra forte, mas talvez experimentar... Talvez vivenciar, talvez experimentar esse contato com isso. Pedacinho. Mas dizer que entende, dizer que explica, é demais. Mas... quando a gente consegue passar desse limiar do desconforto, a coisa fica muito mais gostosa. O desconforto faz parte também. Esse negócio do controle é interessante. Na Astrum Argento, né, que é uma ordem da qual eu faço parte, os graus da primeira ordem, que são os graus elementais, né, eles são todos calcados em algum tipo de ideia de controle, né? Então, tem que ter primeiro o controle dos poderes do ser, depois o controle sobre os fundamentos do ser, depois o controle sobre as vacilações do ser, depois o controle sobre as atrações e repulsões do ser, depois o controle sobre as aspirações do ser. Mas que controle é esse que está falando cada grau, né? E aí isso é parte da reflexão do trabalho que a pessoa na AA tem que fazer, na Astrum Argento tem que fazer essa reflexão sobre o que é controlar essas coisas, o que é controlar as fundações do ser. Que frase é essa, né? Então, eu acho que é essa a ideia, né? Você está buscando algum tipo de controle, mas não é exatamente um controle, tipo assim, de um maestro regendo a orquestra, né? É meio que essa coisa, a capacidade de... Talvez, eu não vou responder isso de forma peremptória, assim, mas é essa capacidade de poder fluir com as coisas, de jogar com o tempo, de estar inserido no fluxo de forma harmoniosa, fluir com harmonia, enfim, várias coisas. Só que isso tudo começa a ficar cada vez mais etéreo. Eu entendo que
magia, estão interessados em iniciante em magia, tem a dificuldade, porque para ele fica tudo muito brisando, brother. E que é o problema lá do foco de pestilência, né? A galera fala que a gente brisa muito, e aí eu tô fazendo isso com você aqui. Me perdoe a galera aí, eu não consigo evitar, é um defeito da minha parte. Mas porque fica muito etéreo, fica muito brisante. Então, brother, foda-se, eu quero fazer sigilo para arrumar um emprego. Brother, faça. E continue fazendo. E se tudo der certo, talvez um dia você perceba que tem muito mais para além disso. Outras experiências podem surgir. E um processo iniciático, seja você iniciado numa ordem ou não interessa a porra, pode progredir numa descoberta de algo que não é do mundo convencional e da experiência, que é a verdade, que é um mistério e blá, 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 blá. Eu vou comentar, então, já quase aos poucos encaminhando para o fim da nossa gravação, que eu costumo provocar as pessoas dizendo que uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa iniciante é ela fazer alguma magia, fazer algum feitiço, um sigilo e funcionar. Eu concordo demais com isso. Uma das piores coisas que pode acontecer é funcionar. Pior coisa é dar certo, cara. Nossa, eu concordo muito com isso. Acho que eu falei disso em algum programa já no Foco Pestilência. Eu comento isso porque isso causa tantas implicações complicadas. Maluco, você faz uma coisa com magia e funciona, você vai agora ser mordido pelo bichinho que te pergunta: peraí, por que funcionou? Peraí, esse negócio funciona mesmo? Não, agora eu tenho que entender mais profundamente do porquê que esse troço funciona. Só ter o resultado não me basta. Eu tenho que fazer de novo pra poder entender. Peraí, se eu fazer assim, continua dando certo. Se eu fizer do outro jeito, peraí, agora deu errado. Peraí, quais são os ingredientes que eu boto nesse caldeirão que eu consigo fazer uma sopa do jeito que eu gosto, que eu quero? Tem um gosto amargo aqui. Será que eu só colocar açúcar vai funcionar? Putz, eu estraguei a sopa, cara. Era uma sopa salgada, tinha um gosto amargo, agora tem um amargo junto com o doce do açúcar. Ficou horrível. Não era o açúcar que eu tinha que colocar. É outra coisa que eu tenho que colocar pra neutralizar o amargor da sopa. É você ter que agora... Você foi picado pelo bichinho da maçã dourada, que a gente chama do discordianismo, que vai fazer você ter que ficar agora esquentando sua cabeça e te entender por que esse troço funciona. E aí você começa numa jornada que não tem fim. A jornada que não tem fim, eu nem acho ela tão problemática. Eu acho que tem um problema também numa pessoa que tem um sucesso, especialmente se for um sucesso muito impactante logo de cara, é que certamente, não digo nem provavelmente, certamente ela não vai repetir esse sucesso tão cedo. Isso é verdade. Então, claro, isso é evidente. Quem diz que está sempre dando certo está mentindo. Primeira coisa, isso não existe. Segunda coisa, a pessoa teve um sucesso épico lá, tirou 20 no dado, epic level lá, conseguiu um negócio que ninguém mais consegue de primeira. Não vai conseguir essa segunda. E a frustração vai ser incrível. E ela não vai saber, talvez, a frustração vai ser tão grande que ela não vai conseguir lidar. Né? E o erro é esperado. Cara, se você está aprendendo a dirigir, e aí você só leu a caralha do manual lá do carro lá, e você sentou pelo carro pela primeira vez, você não sabe passar uma marcha, você sentou e dirigiu, deu a volta, estacionou aquela porra, fez baliza direito pela primeira vez, brother, essa porra não é natural, isso não é esperado que aconteça. Então fazer qualquer coisa pela primeira vez não é esperado que dê certo. E tá tudo bem, nem pela segunda, nem pela terceira. Todo mundo aí que já fez prova de direção, que já tirou habilitação, sabe quantas vezes fez a porra da baliza até acertar de primeira. Alguns tiveram mais facilidade, com certeza, porque tem melhor noção espacial, tem mais tranquilidade, são pessoas mais calmas, enfim, mil coisas, tem melhor visão, várias variáveis. Mas não acertou de primeira. Talvez tenha tido facilidade, talvez tenha acertado de segunda, de terceira. Outras demoraram 10. Eu sou incompetente, eu não consigo fazer baliza. Sou um merda, não dirijo. Né? Então eu não tenho essa habilidade. Outras pessoas têm. Então, para fazer uma baliza direito, eu tive que treinar 300 vezes. Tá? E é isso, magia não é diferente. Eu falei isso numa live outro dia, não sei aonde, que os princípios que regem a prática mágica e malhar na academia são exatamente os mesmos. Você tem que praticar para ficar bom no que você está fazendo e evitar fazer cagada porque você não está forte o suficiente. Não levantar 200 quilos se você não levanta 50. Entendeu? É o mesmo princípio. Os princípios são os mesmos. Você não vai fazer mais do que você aguenta. Tá? E tem que praticar. Tem que praticar. Magia não é mágica.
Imagina a mágica, você vai, plim, e acontece. Não é. É prática, é treino, é meditação pra caralho, é fazer um monte de exercício chato, magia chato a beça, tem que treinar, tem que fazer. E aí, pô, então um cara que errou de primeira, ele tá dentro da expectativa. Uhum. Ele tá dentro do normal. O cara que acertou de primeira teve sorte. Nossa, Puro e simples. Eu Puro e passei simples, um teve pouco, sorte. eu passei um pouco com isso quando eu tive minha primeira projeção astral depois de um mês. Uhum. E depois eu não tive experiência por meses. E eu fiquei tipo, bosta. Muito, muito doido. Eu fiz Vipassana uns anos atrás. Quando foi? Foi 2022 ou 23. Eu fiz. Acho que foi 22, 23. Acho que foi 23. Eu fiz um retiro Vipassana, que é um retiro de meditação. Você fica 10 dias em silêncio, num retiro lá no meio do mato e tal, sem falar, só meditando 10 horas por dia. Uma doideira. É horrível. Recomendo pra todo mundo. E aí teve um dia que tive vários problemas no retiro, mas um particularmente interessante, que é exatamente isso. Teve um dia que eu tive um resultado épico de meditação. Sei lá, no terceiro ou quarto dia eu tive uma meditação foda. Tipo assim, eu me senti aqueles memes do cara fazendo assim, tipo, transcendendo, assim, tipo, raio atravessando o corpo no cosmo. O cara me sentindo no desenho do Caverna do Dragão, não, do Cavaleiro do Zodíaco, assim, tipo, porra, brother, muito incrível. Foi foda. Aí no dia seguinte você tem pra meditar nada. Brother, nada aconteceu. Nada, feijoada, zero, nada acontece feijoada. E aí eu, porra, frustradaço, né? E aí, todo dia no Vipassana, a dinâmica lá, você passa o dia inteiro meditando, e no fim do dia você ouve uma palestra do Goenka, que é o cara que criou o método e tal, já morreu, mas ele deixou as palestras gravadas, e traduziram para o português, então tem a palestra falada, a gravação da palestra em português, aí você ouve lá e tal. E aí na palestra o cara fala, então, para quem já teve sucesso, provavelmente hoje não teve. Aí o cara fala, caramba! O maluco acertou o timing! Caracas! O cara gravou essa parada 40 anos atrás. E aí fala, não, porque é assim mesmo, você vai ter sucesso no dia e não vai ter sucesso no dia seguinte, porque aí que é o rolê todo lá do negócio, é impermanência, tudo é impermanente, nada é permanente, tudo muda o tempo inteiro, então você tem um sucesso fodido hoje, amanhã você não vai ter. É claro que com a prática você tende a ter mais sucesso do que não ter. Mais consistência. Mais consistência, mesma explicação da musculação lá, se você malha todo dia, corre 15 km todo dia, né? Foi aos pouquinhos, correndo 1 km, chegou a 15 todo dia, tende a conseguir correr 15 km todo dia sem ficar botando, né, os botos para fora. Você tende a fazer a mesma coisa todo dia. Mas pode ser um dia que você falhe, pode ser um dia que você não se alimentou direito, um dia que você vai torcer o pé no meio do caminho, um dia que o tênis está desgastado, enfim, algum dia vai dar merda. Né? Então não vai ser todo dia. Mas tende a ter consistência. A palavra que você falou agora que é perfeita, é isso mesmo. Quanto mais você pratica, mais consistente a prática vai se tornando, menos permeável a falha você vai se tornando e mais sucesso você vai tendo. Mas sempre pode ter falha. Quando eu jogava RPG, quando eu era adolescente, tinha um... qualquer RPG, na verdade, tem isso, né? Você joga dado e não importa o seu nível de habilidade, né? É sempre falha, né? Então ele tá sempre lembrando que você tem 5% de chance de dar merda. Que é 1 em 20, né? 5% de chance de você ser o mestre do universo Epic Level, Monk level 30, que mata 300 pessoas num golpe só, mas se você tirar um, meu amigo, fudeu, não tem essa, você se fudeu. E essa possibilidade sempre tá... Sempre tá ali, sempre tá ali. Mesmo que você seja fodão do caralho, sempre pode dar ruim, e isso é qualquer coisa na vida. Não é exclusivo da magia. Elementar, Flávio Watson. Você esperou o programa inteiro pra falar essa porra. Hoje, mais cedo, de tarde, eu tava conversando com minha esposa, tipo, vou gravar com o Flávio Watson, né? Aí eu falei assim, eu tô pensando em falar uma coisa, brincando com Elementar, meu caro Watson. Ele falou assim, não fale assim, fala Elementar Flávio Watson. Eu falei, show de bola. Essa porra de Elementar me persegue desde que eu me lembro de ser gente, assim, sei lá, desde muito criança, assim, sei lá, desde a alfabetização. E é tão presente que uns anos atrás eu tive uma web rádio, eu participei de uma web rádio, programa de música numa web rádio, assim, botava uma música, assim, música doida, e o programa se chamava Elementar. Curioso. Querido, muito obrigado por participar da gravação do Jornada Mágica de hoje. Eu tenho costumado deixar as conversas, os diálogos correrem para a direção que é mais favorável, inclusive para conversa, para discussão,
para ver o que floresce, né, dentro do diálogo. Eu nunca tive esse momento de fazer essa troca gravando contigo e foi muito bom, foi muito legal. A gente já meio que vamos dizer assim, acompanha ali, enxerga o trabalho um do outro há algum tempo, alguns anos à distância. A gente começou a se aproximar mais agora, que eu tô começando a colar junto com a galera do Kalem. Mas eu tava muito ansioso, muito empolgado para algum dia poder trazer. Eu sei que tem amigos meus de Vitória agora que podem estar escutando isso. Que finalmente o Fausto e o Flávio Watson numa gravação juntos. A gente sempre esperava esse crossover acontecer. E aconteceu. Legal. Eu tô muito contente, muito alegre com isso. Muito obrigado por se dispor. E deixo você fazer o seu momento de considerações finais pro nosso episódio. Não, cara, foi muito legal o papo. Eu tenho esse vício, enfim, de brisar muito, de fazer papos muito, muito malucos, assim, meio filosóficos, meio doidos. Se alguém não curtiu, lamento. Ouve o próximo programa aí, ouve o anterior de novo. Mas se você curtiu, você pode ir lá no Foco de Pestilência, onde a gente faz isso há alguns anos, né? E a gente faz isso com certa frequência, né? Então fica aí o convite, para quem não conhece ainda o Foco de Pestilência, procurar lá, tá no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, essas porra toda aí, feed, tem site, né? Cata aí, escreve Foco de Pestilência no Google que você vai achar. Pode deixar que tá na descrição também pra galera ver. Vai ter link aí em algum lugar, né? E é o único trabalho que eu faço, eu não tenho trabalho pessoal por enquanto. Eu até de vez em quando penso em fazer algumas coisas no YouTube ou no Instagram ou no TikTok, sei lá, não tem TikTok, mas as pessoas falam para fazer coisa no TikTok, mas eu tenho muita preguiça. E aí, mas se um dia eu fizer alguma coisa pessoal, assim, que seja fora do Kalem, talvez eu faça por aí alguns dias. Eu penso em fazer, mas não faço ainda. Então eu só estou lá no Kalem mesmo. E quanto ao Kalem, além do Foco de Pestilência, a gente também tem os cursos. Também tem que fazer concorrência aqui com o dono da casa. Mas a gente tem os cursos presenciais. Os cursos do Kalem são sempre presenciais no Rio e em São Paulo. Quando esse programa for ao ar, parece que vai ser início de maio ou meio de abril, não sei. A gente vai ter curso no final de maio, se eu não me engano, de viagem astral lá em São Paulo. E eu acho que também deve ter curso de viagem astral aqui no Rio em maio também, não temos a data ainda. Mas eu acho que em São Paulo vai ser último sábado de maio e primeiro sábado de junho. São 2 sábados sempre. E os cursos do Kalem são sempre presenciais, porque a gente favorece uma didática presencial, de contato corpo a corpo e tal, né? E, cara, no mais foi um prazerzão. Que bom que eu tenho ido mais a São Paulo também. Eu tenho ido mais participar de coisas em São Paulo, então a gente tem se encontrado mais vezes. Fica o convite para vocês virem para o Rio, né? Então, apareçam por aqui também. E, cara, e é isso. Sigam o Kalem nas redes sociais. Quem quiser me seguir, o Kalem é com a Kalem 418. Kalem com um L só, também gosto de lembrar, porque tem gente até hoje escrevendo Kalem com 2 L's. E é 418, tudo junto. No Twitter a gente não está usando mais. Mas Instagram, Facebook e no YouTube acho que também encontra com esse nome. E nas redes sociais, quem quiser me encontrar, eu não estou mais no Twitter, mas eu estou lá no Blue Sky ou no Instagram. Basicamente só uso essas duas. Como Flávio Watson mesmo, tudo junto. Vai me encontrar lá. E é isso, galera. Espero que tenham curtido, divirtam-se. E a jornada é longa, mas é divertida. A jornada é longa, mas é divertida. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E até por acaso.